Peniel Pacheco, é um prazer receber você aqui em casa, né? Já fazia um tempo, alguns anos, na verdade, que eu pensava no seu nome. Esse podcast já é antigo, é de 2022. E só agora que a gente se encontrou recentemente, por ocasião do projeto, do aniversário do Ugará, sim, eu tive a ideia de te convidar pessoalmente. Você é o primeiro convidado a vir aqui nesse ano de 2024, né? Então, seja bem-vindo ao meu humilde programa. Espero que a gente deixe um recado aí para o pessoal hoje. Muito bem, André. Eu que fico feliz e honrado em poder participar com você. A gente conversou realmente naquele evento lá do aniversário do Guará, quando a banda Raízes, né, voltou à cena, ao público, né, apresentando naquele momento. E eu fiquei muito feliz quando você comentou sobre esse trabalho que você está fazendo, né? Eu acho que vale a pena fazer com que as memórias, as boas memórias, sirvam de referencial para tantas coisas, né, que já estão acontecendo e outras que ainda vão acontecer, e a gente lembrar desses marcos é muito importante. Sim. A gente estava conversando em off aqui, já rolou tanta coisa legal que seria o assunto do podcast, né? Vamos ver se a gente resgata alguma coisa, né? Claro, vamos de novo. Naquele evento do Guará ali, quem estava tocando, só para deixar mais precisa a informação, era o RZS. Claro que é uma referência ao nome do Raízes aí, sim, né? Mas tem 3 remanescentes do grupo Raízes e mais 2 novos, não, mais 3 membros novos. Então somos 6 com o nome RZS, que canta músicas da banda Raízes, mas também canta outras coisas, né? E estamos aí de volta, animados, né? Eu estava falando no começo que a gente tinha perdido em 2015, um pouquinho assim, deu uma pausa. Depois começamos a tocar de novo em 2021, aí o Itinho faleceu, né? E a gente olhou um para o outro assim e falou, a gente quer continuar fazendo? A gente quer continuar fazendo. Vamos fazer então de forma mais cheia, porque até então a gente estava sendo mais acústico, né? Estava com carrom, sem guitarra, assim, sem muita coisa, era uma coisa mais a capela. Não sei se você ficou sabendo, o nome do grupo era V7. Ah, não lembrava desse detalhe. Mas aí depois que o Itinho faleceu, a gente, vamos continuar fazendo? Mas para fazer a gente tinha que chamar mais gente, porque tinha ficado muito desfalcado e a gente tá aí com essa banda maravilhosa. Eu tô achando muito, muito legal, tô muito animado, né? As músicas estão crescendo, estão ficando legais, estão ficando bonitas. E o convidado de hoje, né? Falando agora um pouquinho de você, a gente já se conhece há muito tempo, né? Sim. A gente estava falando aqui, uma parte que não foi gravada, desde quando que a gente já tem contato, né? A minha família veio para Brasília em 1978 e quando eu cheguei aqui a gente tinha 8, 9 anos, não sei, por aí, tinha uns 9 anos. E você já era presidente da Mocidade naquela época? A gente atuava num movimento chamado UMADF, né, que era a União da Mocidade das Assembleias de Deus do Distrito Federal. Sim. Em alguns casos eu participei da diretoria e cheguei a ser presidente, mas eu não lembro se foi exatamente nesse tempo de 78. Mas era um período que a gente estava envolvido naturalmente, né, nesse processo aí. Tinha muitos congressos naquela época, né? E o MADF, Comadep, essas siglas, né, da Assembleia de Deus. Exatamente. Sempre tem um AD. O AD da Assembleia de Deus, é verdade. Você continua na Assembleia de Deus? Não? Continuo. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus na Avenida L2 Sul, quadra 611, né? Agora, a gente chamava de Igreja da Assembleia da L2. Sim. Aí, hoje, a Assembleia de Deus AD, né? De Assembleia de Deus Novo Dia. O Novo Dia. Ficou mesmo, né? Ficou. É uma referência a um programa de rádio que tinha. Você sabia que fui eu que fiz o jingle do programa não sabia. de rádio? Foi? Olha aí. Tá aí uma coisa nova aí. O André deixando suas marcas. E o Peniel deixando as suas, aí a gente vai falar aqui. A gente já conversou bastante, né? E tem uma história longa da música evangélica aí que teve a sua participação, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, que já que você levantou a bola, eu vou... Vamos ver o jingle. Assim... Era o Gleice que cantava, ficou muito alto para mim. Hoje eu posso sentir algo novo em mim. Não é isso? É isso. Uma luz diferente, um sol maior, um novo céu, um novo tempo, um novo dia.
Rapaz, ficou bonito esse jingle. Me lembro bem. É isso aí. O programa de rádio que era feito, né? Sim, na Rádio Capital na época, né? Eu acho que isso era da 92.9. Na 92, depois, É. sim, verdade. Outro projeto interessante que foi, né, a abertura da primeira rádio evangélica aqui em Brasília, né? Sim, esse jingle foi encomendado pelo Daniel, né? Sim. Pelo pastor Daniel. Na época era o pastor Sóstenes, né? Eu acho que isso era em 95, 94, não sei. Mas antes disso... Acho que era antes. Antes disso, quem não sabe... não sei se tem alguém que não saiba, mas o Peniel é pastor, é político, né? Deputado distrital 3 vezes. Foi deputado distrital. Foi deputado 3 mandatos. E também tem formação na área de publicidade, embora não atue, né? Não, diretamente não. E todas as outras coisas que a gente estava conversando, né? Uhum. E assim, você deixou uma semente muito significativa, eu lembro talvez tenha sido a primeira legislatura sua, no meu primeiro mandato. De 91 para frente, Sim. Quando você conseguiu, junto à Rede Cultura, à Rádio Cultura, um programa para a música evangélica, né? Para a música gospel. Exatamente. Né? Fala um Cultura pouco sobre gospel, isso. Né? Fala um pouco sobre isso. Foi bem interessante porque a gente estava atuando já no início do mandato de 91 para frente, e eu me preocupava sempre em como a igreja poderia, né, ser mais efetiva em tornar público aquilo que era um talento, um dom, uma habilidade dos músicos e daqueles que utilizavam, né, a mensagem cristã a ser propagada através da música. Que a gente sabe hoje que a expressão musical nos segmentos religiosos, talvez o cristianismo é o que mais efusivamente trabalhou essa questão da música como ferramenta de adoração, de louvor, de expressão, né, da mensagem cristã, porque a música ela fala não só à mente, mas ela fala também ao coração, né? Diz que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. Então eu acho que esse sentimento expresso através da música, dentro do segmento evangélico, precisava ser conhecido fora, né? E eu fiz o seguinte, eu fiz uma seleção dos famosos LPs, os bolachões que eles chamavam, né? Aqueles discos mesmo de vinil. Sim. E naquela época era o que se usava, né? E levei para o então secretário de Cultura aqui do Distrito Federal. E marquei uma audiência com ele e cheguei lá com aquele monte de disco debaixo do braço e falei assim: secretário, eu queria saber se o senhor conhece essa banda, esse movimento, e mostrei as diversas formas, né, de expressão musical do segmento evangélico. Naquele tempo começava-se a falar sobre movimento gospel, né? Sim, o termo importado. Que era um termo até que não estava tão depreciado como infelizmente acabou se tornando, né? Mais recentemente. Então, aí ele olhou e falou: mas isso aqui é música cristã? Eu falei: sim, são bandas. Alguns desses cantores aqui, eles vendem mais discos do que alguns dos cantores mais tradicionais da música popular brasileira. Ele falou: verdade? Eu falei: sim. Aí mostrei essa realidade para ele e falei assim: mas o que você queria? Eu falei assim: tem a Rádio Cultura, que é uma rádio organizada e dirigida pelo Estado, a gente queria um espaço para fazer a divulgação desse estilo de música e tal. Aí ele falou: não, vamos pensar nisso e tal, e depois ele deu a resposta. Foi legal, porque naquele tempo já tinha o Jairo, que era um locutor profissional. Sim. Tinha o João Inácio, que já atuava na área musical com a esposa, a Ranúzia, que Sim. cantava também. Eles eram expoentes nessa área de articular ações, né? E vocês, os Raízes, também começando ali. Então, Sim. acho que deu um sopro, né, a favor, e ele abriu o espaço, e o Caleb, inclusive, participou lá também como um dos locutores, né? E durante muitos anos o programa esteve no ar, teve várias celebrações de aniversário, eu me lembro disso, inclusive Sim. uma delas foi, se eu não me engano, no Teatro Nacional, como forma de demonstrar a cultura cristã presente no ambiente externo, né? Não só para dentro, mas também mostrando isso no ambiente fora da igreja, que eu acho que é justo e é válido. Sim, a gente estava comentando aqui antes que tinha essa cultura, esse modo de fazer o evangelismo, né?
que era um pouco, através da música, era um pouco diferente do que é feito hoje. Hoje é reconhecida uma parcela expressiva da sociedade. Isso que você falou já é oficial hoje, né? Já tem o espaço da música gospel. Sim. Aí. Até o Grammy tem, premia a música gospel também, verdade, né? Grammy gospel. Mas na época não, era tudo junto e misturado, e a gente tinha que falar de uma forma que não ficasse muito caracterizado, para não ficar caricato às vezes. Uhum. E a gente, nas letras, a gente compunha de uma forma que não era aquela coisa frontal que se fazia dentro da igreja, né, de adoração explícita, porque era um trabalho mais evangelístico. Então a gente compunha as letras de forma que os atributos de Deus estivessem na música, mas não sendo explicitados, assim como, por exemplo, Jesus te entronizamos, declaramos que é rei, tu está aí no meio dos serafins e querubins. Hoje em dia... Para o público externo isso é peixe, né? Querafins e surubins, né? Surubim. E foi muito legal, porque embora tenha sido lá na antiguidade, né, em 91, a gente já era veterano, porque a gente tinha começado em 85. Sim. A gente começou muito novo, a gente tinha 15, 16 anos, alguns de nós. Eu lembro. E em 91 foi justamente a época que a gente gravou o primeiro LP. Outro dia estava bem aqui, eu poderia até mostrar. Foi muito bom porque inseriu na rádio e foi uma força tremenda para a gente, assim, para outros músicos da cidade. João Inácio veio aqui, né? Sim, nesse quadro aqui, e lembrou dessa época com muito carinho. E assim, um agradecimento, a gente já falou antes aqui, mas eu tenho que falar gravando de novo aqui, né? Que é um agradecimento que eu tenho para te fazer por ter representado tão bem essa parcela da população que te elegeu, né? Sim. E que você foi comissionado, né, por Deus e por nós, digamos assim, evangélicos, e representou tão bem. Só essa iniciativa já teria valido muita coisa. E eu acho que a verdade é essa. Quando alguém está numa função, inclusive num cargo eletivo, como foi os 3 mandatos que eu exerci, né, a pessoa tem uma dívida não só de agradecimento por ter sido escolhida para representar de alguma forma aquele segmento, mas até mesmo pelo fato de nós sermos agentes de transformação da própria sociedade. Porque eu entendo assim, quando uma pessoa ascende a uma função, principalmente uma função pública, com mandato eletivo, ela precisa ser uma pessoa que vai representar um segmento, no nosso caso o segmento evangélico, fazendo coisas que enobrecem a sociedade, as pessoas, né? Então a gente não vai lá só para puxar farinha para o nosso pirão. Sim. É para, de alguma forma, fazer com que as políticas públicas possam ter resposta para grandes necessidades, anseios da própria sociedade. Algumas leis, por exemplo, que a gente teve a oportunidade de fazer, são leis que não eram só para os evangélicos, né? Sim. A lei dos diabéticos, por exemplo, que naquela época não existia isso, era a primeira unidade federada que fez a distribuição gratuita de medicamentos para o controle de doenças chamadas aquelas doenças crônicas, inclusive a diabetes, foi aqui no Distrito Federal. Foi criada, tinha uma associação dos diabéticos que tinha um programa de qualidade de vida para essas pessoas, né? E eles não tinham acesso aos medicamentos, então era muito caro a manutenção. E a Constituição determina que é direito do cidadão o acesso à saúde, né? Então, como era uma doença crônica, não tinha recursos, a pessoa não usava os medicamentos e tinha que perder membros inferiores e sofrer as consequências, né? Os danos do não tratamento. E aí, com essa lei, mudou completamente o aspecto. Depois a lei, quase que ipsis literis, a que foi aprovada em Brasília, se tornou lei federal. Então, a gente acabou fazendo história.
A lei dos não fumantes nos restaurantes, por exemplo. A lei do ensino preventivo das drogas e da AIDS nas escolas. A lei do sachezinho dos sachezinhos, que as pessoas pegavam aqueles tubos de maionese, mostarda, etc., condimentos, e ia repondo, e ficava sempre um resíduozinho ali, que aquilo contaminava. Teve uma época que teve uma contaminação aí que levou muita gente para o hospital. Sim. Então aí eu acho que a gente tem que estar atuando na vida pública pensando na saúde coletiva, no bem-estar da sociedade, na prevenção e proteção ao meio ambiente, né, o que tem acontecido, infelizmente, aí no mundo todo, com desastres ambientais por falta de cuidado, etc. Então, se a gente ficar só na pauta moralista, que talvez seja o que dê mais ibope, talvez o que dê mais voto, mas não é o que realmente qualifica e até honra, né, o pensamento e a expressão cristã, que é a expressão de bênção para todos. É do cuidado, do amor, da visitação, né? Sim. Porque naquele dia, né, Jesus vai falar, estive, né, preso e não me visitaste. Sim. Então o amor de Deus se manifesta no próximo, né? Pelo amor ao próximo. Tiago fala também que a religião pura e imaculada por Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Sim. Parece que as duas coisas não estão acontecendo, infelizmente, né? Nem estão visitando órfãos e viúvas com programas sociais de interesse da sociedade e não estão se guardando da corrupção. Infelizmente, quantos nomes de evangélicos ficaram desfilando nas páginas policiais com oração da propina e tantas outras coisas, envergonhando o nome da nossa comunidade, né? Sem dúvida. E agora a pauta moralista parece que é uma espécie de afirmação, não do crer no poder da transformação, mas do crer no poder da imposição de uma mensagem que é interna, né, para nós. E nós não temos que pautar o mundo para que o mundo seja santo ou que tenha uma postura de viver o evangelho como se fosse uma obrigação para eles. Para nós temos a responsabilidade disso. Sim. O outro é facultativo, fazer ou não. A gente tem que pregar o evangelho para essas pessoas virem ao conhecimento da graça e aí sim eles se tornarem pessoas mudadas pelo poder do evangelho. Né? Sim. Essa questão da moralização da pauta política é uma abertura tremenda também para a hipocrisia, né? Abre espaço. Abre muito espaço, porque ninguém vê, ninguém está com alguém 24 horas por dia, né? Só Deus sonda os caminhos e os corações. Então, eu nunca gostei da atitude moralista, sabe? Podia ser, até na época que a gente desconhecia termos como esquerda e direita e tudo mais, eu nunca gostei daquele negócio do dedo em riste. Do pointer, né? Eu nunca gostei, porque tem os outros dedos apontando pra gente. Verdade. E sabe, assim, André, eu estava pensando aqui, enquanto você falou, e me ocorreu um pensamento, né? A vida cristã, ela é uma vida de compromisso pessoal com Deus, não é? Eu não posso julgar o outro a partir das minhas referências, né? Cada pessoa tem a sua formação, tem as suas carências e necessidades e fraquezas, e cada pessoa sofre as suas dores diferentemente umas das outras. Agora, eu que às vezes nem sei qual é a dor do outro, quero que o outro se comporte como eu comporto, sem me preocupar o que está por trás daquilo tudo, né? A missão de Jesus foi uma missão resgatadora. Jesus não olhava o que a pessoa estava fazendo, ele olhava o porquê que as pessoas estavam fazendo. E ele tentava curar a alma, ele ia lá dentro e fazia a mudança. Perdoava os pecados, curava o corpo, curava a mente, né, da pessoa com um sentimento de culpa permanente. Sim. E depois dizia assim, agora vai lá para os teus e fala tudo. E Jesus curava o corpo, agora vai lá e fala para os outros o que está acontecendo na sua vida, né? Se a gente não tiver esse olhar misericordioso, nós deixaremos de ser a igreja de Jesus e passaremos a ser uma igreja dos fariseus, a igreja acusadora, a igreja com o dedo em riste, fazendo mais um serviço de querer
impor um modo de pensar do que uma forma de crer, né? O crer, ele é amoroso, ele é compassivo. O crer no Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. Então a gente tem que viver esse Evangelho e demonstrar que isso é o caminho que nós temos para que o mundo seja melhor. Nós não vamos resolver o problema do mundo nunca. Nossa pauta não resolve o problema do mundo. É verdade, não resolve. Por mais que a nossa pauta fosse acolhida, o mundo não seria modificado por causa da nossa pauta. Sim. Agora, o que muda realmente o mundo vai ser quando o reino messiânico de Jesus se manifestar, e aí sim, é uma questão escatológica que precisa ser compreendida dentro desse contexto. Né? E o Evangelho, ele carrega a virulência, né, o contaminar individual, e que isso se instala de dentro para fora, não é de arrodo, né? Não é o rótulo. Não é o rótulo, né? Vamos botar um rótulo aqui e achar que a gente é melhor do que todo mundo e que todo mundo está condenado ao inferno. Às vezes o cara é até convertido já e só não sabe disso. Eu penso nisso. Ele tem todas as atitudes, as crenças em Jesus, inclusive, mas não professam porque não teve uma cartilha, não foi ensinado assim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, o avivamento que a gente tanto fala, não é um avivamento para promover em nós uma emoção especial. O avivamento que vem e a manifestação do Espírito é para produzir em nós o caráter de Deus. Então, quando você tem o caráter de Deus, você tem um caráter íntegro, você não precisa ficar apontando o dedo do outro para desviar o foco, você tem certeza daquilo que você crê e você não precisa ficar julgando o outro porque você sabe que o caminho para a recuperação do homem decaído, da alma perdida, é o reencontro com Cristo. E se você teve um reencontro, você sabe indicar qual é a estratégia. Você não é melhor do que o outro, não. Você passou pelas mesmas dores e viveu a experiência dessa nova vida em Cristo com um sentimento modificado pelo poder da transformação. Então, quando a gente dá isso como referencial, a outra pessoa olha e diz, não, realmente ele é uma pessoa diferente. E eu, como estou precisando de algo diferente na minha vida, eu acho que o caminho é esse mesmo. É assim que a gente testemunha da fé. Sim, nós devemos ser cartas vivas. Né? Cartas Essa palavra é maravilhosa, né? A gente é uma carta enigmática, né? A gente fala uma coisa e faz outra. Aí a pessoa fala, mas estou lendo isso aqui, mas estou vendo outra coisa. Como é que é isso? A gente é a carta da dissociação. Né? A carta dissociada. Vida diferente das palavras e palavras diferentes da vida, né? Mas aí, voltando um pouco agora da sua história, você está falando e está trazendo a mensagem de Deus para a gente aqui hoje. E quando é que veio na sua cabeça, quando é que te passou à mente a coisa da política? Pois é curioso isso, que eu nunca planejei, até porque nem existia representação política em Brasília. Não. Quando a gente começou todo esse trabalho, mesmo antes de ter eleição em Brasília, a gente fazia pela causa da fé. Né? Você foi um dos... Rapidinho, só um parêntese aqui na sua fala, né? Você foi um dos constituintes aqui da lei orgânica, né? Foi, no primeiro mandato nós fizemos a lei orgânica, começou em 91. A eleição governador era outorgado, como é que chama? Biônico, né? Que fala, ele era nomeado. Era nomeado escolhido pelo presidente. Pelo presidente, não tinha eleição direta para governador, nem deputado, nem Câmara. Teve a primeira eleição para deputados federais e senadores em 86, para serem membros constituintes. Eu não sei se você se lembra disso, que a Constituição de 88 já foi fruto da eleição de deputados federais, eram 8 e 3 senadores. Mas não tinha representação para o Distrito Federal. O Distrito Federal não tinha previsão constitucional de ter uma Assembleia ou uma Câmara Legislativa, como depois passou a ser chamado, né? E aí, com a Constituinte, em 88, veio essa representação. Por coincidência, eu estava trabalhando na Câmara Federal junto com um deputado que era do estado de Goiás. Ele me convidou para atuar. Eu fiquei trabalhando lá alguns anos, durante todo o processo da Constituinte eu trabalhava lá. E quando passou a representação política do Distrito Federal na Constituinte,
ele falou assim, você é um nome para pensar nisso. Eu falei, mas eu quero ajudar, eu não tenho interesse de ser candidato e tal. Ele disse, não, mas você precisa. E aí ficou insistindo, até que eu falei, vamos ver o que acontece, né? Mas eu já vinha atuando na televisão, naquele programa Cristianismo Hoje, depois virou o Evangelho Total, em que cada igreja tinha um dia da semana para fazer o programa daquela igreja, quer dizer, era uma integração de várias frentes evangélicas, atuando num programa, no horário nobre, era 7h30 da noite, todos os dias, um programa evangélico da TV Capital. Depois a Record, a TV Capital foi vendida para a Igreja Universal, e eles mudaram completamente, tiraram todos os programas evangélicos que existiam e passaram a ocupar o espaço todinho só para eles, né? Aí então foi semeado, talvez por meio desse deputado, a ideia da política. Eu lembro quando você concorreu, eu já votava. Já votava. Eu votei. Foi em 90. Já votava, já era velho já. Já tinha 21, tinha 21, já votava. E eu fiquei muito feliz, porque você tinha um trabalho de evangelismo, de pastor, que querendo ou não, também te fez um nome conhecido no DF, né? Acabou sendo. Por causa disso, né? Rádio, sim, televisão. A gente atuava também em congressos, eventos de maior porte, né? A vinda do Nick Cruz a Brasília, a gente teve participação. Jimmy Swaggart, quando veio num dos congressos, a gente naquela época teve participação. Que era o pastor Adilson. Adilson era o presidente da presidente da mocidade, né? CEADIF. Foi você que trouxe o Jimmy Swaggart na época? Não, foi ele. Sim, eu participei porque eu era um dos membros da diretoria junto com ele, né? Sim. Mas foi uma iniciativa totalmente dele, o esforço dele, e a gente só apoiou mesmo. Eu lembro dessas coisas todas. O congresso foi lá no centro de convenções, não foi? Não, foi no ginásio Nilson Nelson. Foi no Nilson Nelson, eu estou confundindo. O centro de convenções foi do Bernard Johnson, quando ele esteve aqui. Bernard Johnson. Falecido evangelista. Sim, o Bernard Johnson, que levava o Vitorino Silva nas campanhas. Verdade. O Bernard Johnson foi quem me apresentou a Deus olha aí. Na igreja. Por coincidência, estava passando lá por Fortaleza. Olha e só. Eu tinha acabado de nascer. Ele foi lá na casa visitar meu pai, não sei porquê. E acabou me apresentando. Foi em casa mesmo, uma coisa assim, um culto em casa. Que bênção. Legal, olha né? aí. Muito bom. É engraçado que essas coisas a gente vai descobrindo aqui, tanto de convidados que eu tenho, quanto de histórias que eu ouço, assim, como que as vidas se entrelaçam, se tangenciam em locais, em ocasiões mais improváveis. É assim. Verdade. É muito legal. Eu fico impressionado com isso. Acho que, assim, a gente pensa assim, parece que a história conspira. Mas eu acho que não. Tem todo um projeto de Deus e cada fato, ele é um segmento, um pedaço de uma história maior, né? Por isso que a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Se você olhar aquela coisa isoladamente, talvez você não vai entender. Peraí, o que é isso aqui? Por que isso? Né? E tal. Mas depois, quando você vê o antes, o durante e o posterior, né, o que vem depois, você vai perceber que tinha um nexo causal. Aquele acontecimento ali conduziu a vários aspectos da sua vida que você diria depois, se não fosse isso aqui, eu não teria chegado aqui. Então, forjando, né? Exatamente. Forjando caráter, dando a têmpera. Às vezes é sofrimento, mas é um sofrimento que está nos habilitando. Está fazendo o nosso bem, né? Exatamente. O bem não é somente o que é bom. Nem sempre, né? Nem sempre. O bem, ele às vezes tem um gosto amargo. Mas o resultado final é de bem-aventurança, de felicidade, né? De alegria. Tem uma coisa que eu falo que é até um pouco forte, às vezes quando Raízes vai tocar, Raízes não, RZS. Quando o RZS vai tocar hoje em dia nas igrejas, e eu falo que na verdade a gente não sabe qual é o plano de Deus, a vontade de Deus para a gente, em algumas vezes, né? A gente costuma achar que Deus vai nos colocar numa situação de conforto, de bonança, e a gente vai prosperar, e vai ser ad eterno isso. Aí eu mando uma palavra assim, até um pouco ousada, assim. De repente o plano de Deus para você vai ser atravessar a rua hoje à noite, aqui, ser atropelado ali e morrer.
Ele não é soberano? Ele é soberano. E outra coisa, às vezes o fato da gente estar passando por uma situação como essa, de uma tragédia, de algo grave na nossa vida, vai nos promover, em primeiro lugar, vai nos promover ao reino eterno. Né? Sim, Jesus vai vir para nós. E Paulo disse assim, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a gente tiver esse conceito de que é melhor lá do que aqui, não é que a gente vai buscar a morte, mas a gente vai entender que a morte é uma promoção. Né? O útero materno nos acolhe até o momento das contrações. Quando ocorrem as contrações, o útero nos expulsa dali de dentro. E a gente está tão confortável ali que a gente diz, não, por que estão querendo me tirar daqui? Eu estou tão bem aqui, Isso. Aqui é meu lugar, né? Aí não, tem que sair, senão vai ser o fim. Você tem que sair para um novo começo. E eu costumo dizer que a nossa vida aqui na Terra é o útero do tempo, é o útero da eternidade. Quando a gente sair daqui, que o alarme tocar e que disser, vai, você tem que sair. Tá na hora de você ir embora. Aí você vai dizer, não, mas tá tão bom aqui, eu me acostumei e tal. Não, a sua verdadeira vida está logo ali na frente. Se não terminar aqui, não começa lá. Eu tô lembrando, você está falando agora, eu vou puxar um pouco para a coisa da música. Aqui, sim, né? Claro. Eu tô lembrando, para quem não sabe, o Pinheiros também é músico. Você é músico também, né? Assim, compus alguns hinos e tal, mas não sou um músico hábil. Não, mas você toca violão. Eu toco mal. E compõe, isso pronto, já te habilita como músico. Eu lembrei de uma música, olha só. Vamos tentar cantar aqui? Será que você canta? Eu tento. Pagar mico. Faz de mim, Senhor, um jovem lutador. Tá muito alto. Tá alto, né? Faz de mim, Senhor, um jovem lutador. Dá-me mais vigor e serei vencedor. Seu amor alegrará meu coração, meu coração se alegrará. Essa música eu compus, eu acho que eu tinha 16 anos. Olha que coisa. Por isso que a rima é tão pobre, né? Faz de mim, Senhor, jovem lutador, dá-me mais vigor, serei... Jesus morreu na cruz para nos dar luz. Para nos dar luz. Mas assim, era a letra realmente tinha uma rima pobre, mas era uma expressão de um sentimento genuíno, adolescente, de uma criança que queria, né, de um jovem que queria assim, viver, e acho que Deus honrou isso. Né? E eu acabei indo para o seminário e me tornando uma pessoa dedicada ao ministério. Isso me honra muito. Sim. Mesmo sabendo das minhas limitações, eu sei o quanto Deus foi bondoso comigo. Foi. A gente cantava essa música aqui num grupo da Assembleia de Deus, né? Que era só de violão. Eram 6 meninos enfileirados com violão na mão, tocando violão, chamado Som da Paz. Que era, Som da Paz. Era o embrião do Raiz. Do Raiz. Então a gente cantava essa Faz de mim. E tinha outras estrofes. Tem uma estrofe que fala da morte aí. Tem. No dia em que eu partir, contente vou estar, pois sei que no porvir pra sempre vou morar. Não sou eu quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. Quem vive em mim é Jesus. Eu lembrei da outra também, agora vai. Se um dia me chamar, atento vou ouvir, direi sem mais tardar, Senhor, eis-me aqui, faz de mim um instrumento em tuas mãos, em tuas mãos, usa-me. É bonitinho, lindo, lindinho. A melodia ela é gostosinha, assim. É gostosinha. Né? E tem um fogo ardendo aqui, um fogo juvenil. Juvenil. Né? Coração em chama, né? Era um desejo, né? De servir a Deus e tudo aquilo era muito autêntico. Né? Sim. E foi realmente um período forte na minha vida. Sim. Aí foi quando eu fui para o seminário e aí as transformações
vieram acontecendo. Né? Eu tinha tudo para dar errado, para sair tudo errado. Por quê? É por causa da minha conduta na adolescência, tanto rebelde, eu tinha conflito com algumas coisas mais do radicalismo religioso da época, porque a Igreja Assembleia de Deus sempre foi uma igreja muito fechada. Você tinha problema com a autoridade também? Não com a autoridade. Eu tinha problema assim, que eu gostava de jogar futebol, embora fosse péssimo jogador. Se as pessoas me vissem jogando, diziam assim, deixa ele nunca vai ser nada na vida de futebol. Eu era horrível. Não tem esse risco, né? Não tem risco dele querer algum dia ser alguma coisa. Depois eu vi surgirem os atletas de Cristo, que se tornaram um elemento, vamos dizer assim, um grupo, né, que teve um papel extraordinário na difusão do evangelho no ambiente esportivo. Eu acho que o tempo passa e se encarrega de ajustar as coisas, né? Sim. Eu me lembro que eu estava um dia jogando bola, entrou uma variante, um carro da época, no campo, fazendo a maior poeira, era um campo de terra, mas não tinha rua ali, era um quadradão assim, entre uma quadra lá. E o carro subiu naquele lugar ali e veio para o meio do campo, assim, todo mundo correu, eu corri para o outro lado, o carro veio e parou do meu lado, aquela poeira baixou assim, passando, abriu o vidro, era um presbítero da igreja, dizendo, que coisa feia, você, filho de um pastor, ficar jogando futebol com os incrédulos, aí a molecada rindo da minha cara e tal. Que horror. É horrível. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai, pai, eu acho que não vou querer mais ir para a igreja, não. Aí, o que aconteceu? O que houve? Meu pai sempre teve uma sabedoria que eu acho que isso ajudou muito a gente a entender o evangelho, além dessas, vamos dizer assim, dessas máscaras, sabe? Sim. Aí ele disse para mim assim, escuta, quando você está lá, que você joga futebol com eles e tudo, você influencia mais os seus amigos ou você é mais influenciado por eles? Você tenta mostrar para eles a questão da justiça, do amor ao próximo e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, não, eu acho que eu tento mais influenciar do que seguir o que eles tentam impor. Então Deus precisa de você lá, continue. Palavra boa, né? Boa! E aí, sabe, quebrou aquela corrente que tinha me aprisionado. Sim. A tendência era eu realmente achar que por causa de um futebol eu não pudesse mais ir para a igreja porque eu senti vergonha de encontrar um presbítero que viesse jogar na minha cara que eu não podia estar ali, né? E aí, graças a Deus, mais tarde, até uma coisa curiosa, mais tarde Deus me utilizou assim num ambiente como líder de jovens para evitar que o filho daquele presbítero fosse para o mundão. Eu tocava pouco violão, mas passei a ensiná-lo a tocar violão para tocar na igreja. E ele se tornou um exímio violonista. Tocava muito melhor do que eu. Em pouco tempo ele tinha um bom ouvido. Em pouco tempo ele estava ótimo e participando na igreja. E eu falei, como é que são as coisas, né? Por pouco aquele homem não me jogou no mundo. Sim. E eu depois fui ser instrumento, de uma certa forma, né, de Deus para trazer o filho dele para ficar na igreja e permanecer entre a família de Deus, né? Então as coisas às vezes acontecem de uma maneira estranha. Agora essa atitude do presbítero foi aquela que a gente estava falando aqui, né? Aquela raramente, muito raramente, quando quase nunca isso vai dar um resultado, vai dar fruto. Esse tipo de reprimenda feita desse jeito. Só se tiver assim, só se for uma coisa muito errada que estiver acontecendo e precisar de uma intervenção pontual ali. Outro dia eu dei voz de prisão para uma pessoa na rua. Foi? Não tinha nada a ver com crente, nem nada. Tinha um cara espancando uma mulher em público. Ah, sim. E o pessoal estava filmando. Que absurdo. Na 210 Sul, ali perto dos Girafas. Eu estava voltando do trabalho, estava de terno, né? Aí eu parei o carro na rua e falei, rapaz, isso tá preso! Aí o pessoal se tocou, caramba, o que tá, né? Aí ele veio querer se justificar. Eu falei, não se aproxima de mim. Não se aproxima, fica aí. E você, falei pra mulher, né? Você pega as suas coisas e vai embora. Ah, não, mas é porque ela estava querendo roubar minhas bijuterias para vender. Eu falei, quem vai esclarecer isso é a polícia. Aí liguei para a polícia. Não consegui o atendimento policial, né? Mas enfim, aquela situação acabou. Pela lei, qualquer cidadão
tem o direito de dar voz de prisão quando entender que está havendo um crime. Sim. Não tem obrigação. Agora, um agente público, ele tem obrigação, é diferente, Sim, né? Pela lei, o agente público, ele não pode se omitir, ele tem que dar voz de prisão como agente público. Em nome da lei, a pessoa declara a prisão do outro. E o cidadão, em nome da lei, pode declarar a prisão também. Agora, no Evangelho é assim? Se eu sentir que alguém está pecando, eu vou abrir o leque e dizer, ei, você aí, pecador e tal. A Bíblia ensina que a gente tem que ter ordem e decência, não é só no culto, não. É na nossa forma de viver o Evangelho, não é? Sim, sim. Tem que ser com parcimônia, com cuidado, com zelo, acolher o mais fraco na fé. A gente olha a Bíblia só nas partes que nos interessam, né? Peniel, agora voltando um pouquinho mais para o lance da história aqui, eu quero pegar o gancho para lembrar de mais música sua. Sim. Você falou que participava de muitos congressos, né, dos UMADEFs. Sim. Comadep, Comad. Tinha a UMADF, né, o congresso da UMADF. Sim. E tinha a Comadep, que era o congresso da Mocidade Assembleia de Deus do Plano Piloto. E você compunha muitas músicas, algumas, né? Para esses congressos. Porventura Não Te Envio Eu. Sim. Né? Isso. Que essa foi a primeira música que eu... Olha só, eu acho que foi a primeira música que eu ouvi quando cheguei em Brasília. Porque foi né? Em 78 aquele congresso. Não, tá contando. Porventura não te envio eu, e de pregar, sede valoroso, combate o inimigo, eu hei de ser contigo. Olha, tá falhando aqui o... Olha aí. Sede valoroso, combate o inimigo, eu hei de ser contigo até Jesus voltar. Também não tô lembrando da letra, não. Tem hora que eu não... Assim como fez Gideão. Sim, Gideão. Deus quer fazer contigo, irmão. Vai na tua força. Era bonitinho. Tinha aquele também, não sei se você chegou a participar também. Grande alegria minha alma sente. Eu lembro disso. Pois eu bem sei em quem tenho crido. Meu coração sorri, meu ser se alegra assim. Porque Jesus levou a cruz por mim. O Joel fez um arranjo na orquestra. Sim. O Big Joy, o nosso amigo Big Joy, Joel Barbosa. Rapaz, e começava assim, tom, pam, parará, com aquele estilo bem... ficou maravilhoso. Big Band de Nova York. O Big Band do Big Joy. Legal, eu chamava ele de Big Joy por causa do estilão dele, né? Assim, a maneira de reger e tudo. A Orquestra Cristã de Brasília, olha aí, que marco, né? Sim. Fizemos até, durante aquele tempo, você falando de promover a música cristã e tudo... algumas viagens fora de Brasília que a gente apoiou para que eles pudessem estar presentes. Eles foram participar da vinda do Paul Yang-Shu ao Brasil, lá no Rio de Janeiro. Não sei se você participou da viagem, não, mas eles tiveram. Tivemos com eles em Belo Horizonte, tivemos com eles no interior de São Paulo. A Orquestra Cristã realmente fez passagens por vários eventos em várias cidades. Lá em Promissão, no interior de São Paulo, eles fizeram a apresentação num culto em ação de graças pelo Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, tinha um culto na praça, e a orquestra foi lá representando o segmento evangélico, né, para tocar naquele evento. O Joel é maravilhoso, Joel é citado aqui quase que sempre por todo mundo que vem aqui, de alguma forma. A música em Brasília passa pelo Raízes e por Joel, né? Além de outros cantores avulsos que tivemos aqui, que né, também se projetaram. Verdade. E aí, só para fechar essa parte musical, né? Quando a gente já se chamava Raízes e era o cantor, nosso vocalista era o Wagner. Sim. O Wagner, boca de cantor. Essa para mim... É a marca do Raízes, viu? Você lembra mais pelo Wagner do que pelo Wiltinho? Eu lembro mais pelo Wagner porque era naquele momento inicial, né? Sim. Não, o Wiltinho também, grande intérprete e tudo, gostava muito do Wiltinho, né?
Sim. Mas o Wagner foi o nosso primeiro vocalista, né? E tinha uma música sua, não sei se vai ficar alta. Essa eu acho mais madura, assim, mais bonita. Eu li na Bíblia Sagrada que Cristo, vendo a multidão, subiu num alto monte. Os discípulos se achegaram e, como se assentassem, Jesus os ensinou. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Do céu, não semeiam e não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto vosso Pai as alimenta com amor. Não sabeis que valeis mais que tudo isso, porque viver ansiosos pelo que havereis de comer ou vestir, o Pai Celestial dará aos seus enquanto dormem. Olha aí, dá até uma emoção. Porque e as flores já fenecem. Olhai, as aves não voam mais. Num instante aparecem, logo deixam de existir, pois o tempo de suas vidas passa com o pôr do sol. Porque estáis tão inquietos? Porque tamanha apreensão? Não sabeis que o vosso Pai bem conhece o vosso ser? Se primeiro o buscardes, tudo se acrescentará. Não sabeis que valeis mais que tudo isso, porque viver ansiosos pelo que havereis de comer ou vestir, o Pai Celestial dará aos seus enquanto dormem. Olha aí. Lindo, né? Uma poesia totalmente bíblica, né? Quase que a ipsis literis, Sermão do Monte. Do Sermão do Monte. Peniel, a gente já cumpriu assim o tempo do programa, se bem que não tem muito tempo, mas hoje a gente teve um problema técnico aqui. Sim. Parte da conversa teve que ser deletada, né? Sim. E assim, você quer deixar alguma mensagem, quer falar de alguma coisa, algum momento, você dá o tom, né? Do que pode ser falado, do que ser falado. Por exemplo, eu tenho curiosidade de perguntar sobre política, né? Se você já fechou esse capítulo na sua vida. Eu acho que tudo tem um tempo. Sim. E em cada tempo é um ciclo que se inicia como um processo, né? Tem o seu meio e seu fim. E acho que, assim como tudo isso que nós falamos aqui, é uma coisa que teve o seu momento e depois fica só a lembrança e fica também, vamos dizer, os frutos que vão virando semente e vão reproduzindo e ampliando, né, o leque para outras frentes, etc. A política foi assim para mim. Eu tive um tempo que eu me sentia disposto, animado, com o couro grosso para receber as pancadas, que política não tem jeito, você se envolveu, ela tem sim, tanto o lado do reconhecimento, da valorização, mas tem também o lado da incompreensão, das cobranças indevidas, de coisas que não são papel do homem público ou da pessoa que exerce a função pública, seja homem ou mulher. E lá na frente começa a ter um olhar
de cobrança para determinadas benesses e vantagens e tudo, que não é o papel. Sim. Então chega um ponto que você tem que escolher, ou você desiste de querer conquistar votos porque vai surgindo as concorrências que abrem mão de determinados princípios e valores, e você não pode fazer a mesma coisa. Se você quiser continuar, você vai ter que fazer a mesma coisa para ter condições de igualdade, né, na hora de receber dividendos, vantagens. Então chegou um tempo que eu falei, não, eu cheguei no limite. Daqui para frente, para sobreviver politicamente, vai ser muito difícil dentro de uma linha que a gente escolheu. Entre manter na política e abrir mão do que seria o ideal, a gente comete muitas falhas como político, por inexperiência, por escolher às vezes uma decisão achando que era melhor e talvez não tenha sido para muitas pessoas, mas isso faz parte do processo, você tem que aprender. Agora, abrir mão deliberadamente do essencial para viver a política como algo mais importante do que os valores, aí eu acho que não vale a pena, e eu cheguei nesse ponto. Aí eu disse, não dá mais. E eu acho que fiz a decisão correta, né? Sim. Principalmente na política de hoje, André. Uma política bipolarizada, baseada num discurso mais do que nas vivências, nas experiências de vida. É uma política que tem muita agressividade. Nossa. É muito baseada na demonização do outro, seja a pessoa de bons princípios ou não, isso não está valendo a pena, não está sendo levado em conta. O que leva em conta é que se não estiver do meu lado, vai levar pancada. E não importa se existe ou não o mal feito, ele vai ser criado ou fabricado para destruir a imagem do outro. Então, eu não concordo, eu acho que tudo isso é muito ruim. Como é que a gente sobrevive num ambiente desse? Porque outro dia, inadvertidamente, eu quis discutir, né? Quis argumentar, né? Para um lado, peronomútil, ou por outro, com ressalvas e tudo, manotropo. E não tem espaço para moderação, não tem espaço para autocrítica. Não. Qualquer lado você tem que ser um militante canino, né? Com as garras de fora e ninguém ouve ninguém. E lamentavelmente as pessoas de boa índole ou mais comprometidas, né? Acabam se afastando, como você, por exemplo, né? E eu vi uma fala que mexeu muito comigo, a fala do John Stott. Eu vi recentemente uma fala do John Stott que reproduz, assim, eu tento reproduzir porque eu entendi que era uma forma equilibrada de ver. Ele falou o seguinte, que há pessoas que estão vivendo a fé cristã e que entendem que um olhar mais voltado para o interesse social, para as pessoas que mais precisam, para a diminuição das desigualdades, etc., poderia ter um caminho ideológico ideal, adequado, ou seria o melhor caminho. Por outro lado, disse ele, tem pessoas que professam a fé cristã, mas que entendem que a melhor maneira de conduzir a gestão pública é incentivando a produtividade, ou estimulando a livre iniciativa e dando oportunidade das pessoas empreenderem, etc, etc. Né? Aí ele disse o seguinte, e tem talvez outras alternativas ainda dentro desse contexto múltiplo. Aí ele falou assim, mas independentemente qual seja a escolha da pessoa, tem que entender o seguinte, a salvação não está na política, a salvação não vem nem por um meio nem pelo outro. Não é transformar isso num instrumento de salvação da lavoura, vamos dizer assim, não é a salvação no sentido da fé em Cristo Jesus, né? E aí ele falou o seguinte, enquanto não surgir uma alternativa escatológica de um governo justo, íntegro e que realmente vai preencher todas as carências humanas num governo real, a política será incompleta e nenhuma parte pode arvorar para si o direito de ser a parte aprovada por Deus.
Então eu gosto muito disso. Existem coisas na iniciativa privada que precisam ser mantidas. Você não pode impedir que a pessoa seja disposta a investir o seu próprio capital para produzir emprego, renda, etc. Existem coisas que o Estado tem que agir para impedir que pessoas sejam exploradas pelo mais forte, que pessoas sejam manipuladas pelo poder econômico e que olhe também para aqueles que são carentes e necessitados, né? Então, se você pudesse conciliar a livre iniciativa, que é uma visão mais do trabalhismo, né, em que o capital gera riqueza, tanto quanto o trabalho gera riqueza. Então, a parceria entre o capital e o trabalho produz um Estado, um país, uma nação com um desenvolvimento econômico e social saudável. Porque não adianta só crescer economicamente e nunca crescer socialmente. Então eu entendo que o que está faltando hoje é exatamente essa capacidade de você enxergar o que é bom em qualquer lugar onde ele que estiver. E não é assim. Se você disser assim que não concorda com uma determinada personagem política por causa de determinadas condutas, você já está condenado ao fogo do inferno. E a questão da narrativa também. As narrativas, isso. As narrativas, elas se tornam necessárias quando falta o real, o palpável, o perceptível. Sim. Aí você precisa de discurso o tempo todo para preencher os vazios. Sim. Infelizmente é o que está acontecendo hoje. Tem muito discurso com pouca demonstração prática do que realmente o Estado precisa fazer em favor da população, enfim, de toda a sociedade. Oremos, porque o nosso futuro mais do que nunca está nas mãos de Deus, na misericórdia de Deus. Com certeza. E Deus tem o controle da história. Sim, tem. A gente diz assim, não, vai ter que... Deus quer que seja fulano. Às vezes Deus disse, não é nem fulano nem ciclano. Meu projeto está mais lá na frente. Não importa quem entrar agora, não vai fazer diferença nenhuma, porque o meu plano está aqui, ó, e pronto. Né? Deus não perde o controle da história. Por mais que a gente pense que as nossas profecias vão ser suficientes para determinar o futuro, às vezes nossa profecia é um desejo mais do nosso coração do que do coração de Deus, né? E não vai funcionar assim. Você está falando aí, eu lembrei de outra coisa, é um assunto sério, mas eu lembrei de uma história que meu pai contava também, meu pai com as histórias dele. Sempre. Grandes histórias. Que estava havendo uma reunião de oração e uma manifestação assim, muito grande, assim, começaram a falar assim, uma confusão de teologias e de ventos de doutrina e de coisas inadequadas. Aí Deus tomou uma irmã em profecia e falou, eis que eu sou Deus e não estou aqui. Então quem é que está falando, né? Pois é. É o que devia acontecer hoje na política. Eis que eu sou Deus e eu não estou aqui nesse meio, nessa bagunça não. Não contem comigo aqui, né? Então é isso, Peniel. Obrigado. Eu que agradeço. Alegria grande estar com você. Parabéns pela iniciativa. Continue aí. Manda pra gente um link que eu vou ajudar a divulgar também. Não só o meu, mas outras participações também. Sim, eu vou mandar. Vai ser importante. Eu vou mandar. Pegar esses nossos amigos dos velhos tempos e tá sempre chegando até eles, né? Esses nossos bate-papos de recordação, né? Daquele período. E assim, antes de fechar mesmo, eu não sei se quer falar mais alguma coisa, né? Não, tá tranquilo. Acho que eu falei mais do que eu deveria, né? O tempo foi, inclusive, você vai fazer alguma edição aí naturalmente. Obrigado, Peniel. Eu que agradeço. Por exemplo, se você chegar num lugar e cantar uma música muito conservadora, foi na cruz, um jovem andando ali numa praça e cantando foi na cruz, ele vai dizer, que sacro, né? Que sacro. Desculpa o tocadilho aí, os citados na Bíblia, mas mesmo quando o povo de Israel estava no cativeiro, os babilônios diziam assim, ó, tocam hinos de Sião para nós, né? Vocês nos alegram com as melodias de vocês. Quer dizer, era uma música que tinha uma expressividade de apelo popular. E isso é interessante. Então, só que o Israel, porque estava no cativeiro,
eles se recusavam a fazer daquilo um mero espetáculo, né? Você lembrou de uma música que meu pai cantava, que eu nunca soube de onde tinha vindo. Mas ele cantava de um jeito engraçado, impostando uma voz que nem aquele pessoal mais antigo. Israel e Ananias e Azarias. Meu pai canta isso. Sim. Esses nunca que se contaminaram. Contaminaram. É pra caber na métrica da música. Contaminaram, nem o hino de Sião em terra estranha. Não cantamos, era que eles diziam. Eu lembro. Nosso querido Barcelos, né? Isso. Hoje já está com a idade um pouco avançada, mas também um nome a ser lembrado, né? Sim, meu pai é uma figura, né? É verdade. Ele, poeta de primeira mão cheia, né? Eu amo as poesias do Barcelos. Curioso, estudioso das línguas originais, né? Principalmente o grego. Muito bom. A história aproximou a gente durante vários momentos e várias situações, os livros que ele publicou e tudo. Né? Meu pai é um cara multifacetado, né? À frente do tempo.